Dr. João Marcelo Arantes Moreira e Souza, e falará pela interessada Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União. FENAJUF. Pois não, doutor. Muito obrigado. Cumprimento Sua Excelência, ministra Rosa Weber, presidente deste egrégio Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Na pessoa de quem também cumprimento o eminente relator Mauro Pereira. Também aproveito o ensejo para cumprimentar os excelentíssimos conselheiros e conselheiras desta casa. Também cumprimento o subprocurador-geral da República e o representante da OAB. Cumprimento também os servidores, as servidoras e os servidores desta casa. E também os nobres colegas advogados e as colegas advogadas. Bom, como já bem relatado pelo eminente conselheiro relator, ambos os processos com pedido liminar foram propostos em face do egrégio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, questionando a Resolução 353/2022, que dispõe sobre o Programa de Exercício Jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, cujo artigo 2º cancelou todos os processos seletivos em andamento ou concluídos pelos TRTs, pelos 24 TRTs, até que sobrevenha uma regulamentação pelo egrégio Conselho. Houve o deferimento do pedido liminar feito pelos requerentes para que se mantenha o programa de residência jurídica já iniciada lá no âmbito do TRT 3. Com todas as vênias ao nobre advogado requerente da Amatra, a celeuma da questão não gira em torno apenas de colisão entre normas, mas sim colisão entre competências erigidas constitucionalmente. Ou seja, gira em torno da possibilidade de o egrégio Conselho Superior da Justiça do Trabalho regulamentar o programa de residência jurídica que foi autorizado por meio da Resolução 439/2022, ato infralegal editado por este egrégio Conselho Nacional de Justiça. Excelências, nesse momento eu peço uma vênia para recapitular um pouco como se deu a proposta de regulamentação no âmbito do egrégio CSJT. Em agosto de 2022, a presidência deu início a essa proposta, e a fim de regulamentar no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau. Nesse meio tempo, excelências, colheu informações de todos os 24 TRTs, entre os quais somente o TRT 3, TRT 14 e TRT 24 informaram que deram início ao programa de exercício jurídica. E eu peço licença para trazer o ofício enviado, por exemplo, pelo TRT 10, em que comunicou que ainda serão realizados estudos quanto à viabilidade de implementação do programa jurídico, sem prejuízo do aguardo das diretrizes pelo Conselho Superior. O TRT 15, por sua vez, articulou o entendimento de que, após consulta à Secretaria de Gestão de Pessoas e ao Conselho Consultivo da Escola Judicial deste regional da 15ª Região, entendo pela inviabilidade por hora da implementação do programa de residência jurídica, conforme previsão contida na Resolução CNJ 439/2022. E peço licença também para expor a mensagem enviada pelo TRT da 22ª Região, em que a presidência afirmou não proceder com os estudos relativos ao programa de residência jurídica por conta da ausência de dotação orçamentária. Bem assim que aguardará as diretrizes a serem estabelecidas pelo egrégio Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Toda essa contextualização, excelências, tem a finalidade de demonstrar que o CSJT, ao editar a resolução questionada 353/2022 e suspender os programas de residência jurídica, agiu em estrita observância ao interesse público. É que, como se sabe, todos os atos praticados pela administração pública devem guardar estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, na oportunidade de exercer essa prerrogativa, o TRT3 afirmou por meio do ofício DG número 321 de 2022, enviado ao CSJT no dia 26/5 de 2022, que almeja despender com o programa
em 2022, a cerca de 250 mil com a contratação de serviço de realização do processo seletivo e até 4 milhões em bolsas. E, conforme notícia veiculada no próprio site do TRT de Minas, oficial, o valor mensal da bolsa de cada residente giraria em torno de R$ 4.000, com auxílio de transporte de R$ 12 por dia trabalhado. Segundo a apuração do próprio egrégio CSJT, o impacto orçamentário decorrente da instituição do programa de residência jurídica nos moldes adotados pelo TRT de Minas, apenas no que se refere ao pagamento de bolsas, chegaria ao patamar de 15 milhões em um ano. E esse dispêndio, portanto, excelências, caracteriza um enorme dano ao erário de caráter irreversível, que poderia contribuir, sim, com todas as vênias com a precarização do serviço público, utilizando-se de mão de obra com vínculo que podem ser encerrados a qualquer tempo, tornando a prestação de serviço frágil e desgastada, de forma a desrespeitar o princípio da eficiência. É exatamente por isso, excelências, que o STJT, considerando o tratamento constitucional que lhe foi otorgado pelo artigo 111-A, parágrafo 2º, inciso 2º, de que de supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão do sistema cujas decisões terão efeito vinculante, editou a Resolução 353 de 2022. Ou seja, com a finalidade principal de apurar os gastos e a melhor forma, se existente, de implementar o programa de residência jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Daí por que, excelência, se suscita violação ao princípio da eficiência. Afinal, como o estudo da economia política nos ensina que os recursos são limitados, de modo que alocá-los numa medida pública poderá significar insuficiência noutra diretriz mais adequada. E aqui faço um questionamento. Qual a eficiência de onerar a máquina pública para admitir em caráter precário e transitório residentes jurídicos, sendo que os técnicos, analistas e auxiliares detenham o conhecimento necessário ao funcionamento da maquinaria do judiciário? Esses sim são essenciais à justiça. Especificamente no tocante à competência do egrégio CSJT, essa egrégia corte já definiu em recente decisão de 16 de 12 de 2022, no seio do pedido de providências 8993-27/2022, de relatoria do próprio eminente conselheiro Mauro Pereira, que, apesar de ser possível o controle em caso de ilegalidade, disse o eminente conselheiro, a controvérsia apresentada já é objeto de procedimento em trâmite no CSJT, na qual se questiona ato com o mesmo teor. Logo, nada mais coerente que deixar aquele órgão prossiga na apreciação do caso e emita seu juízo sobre a questão. Entender de outro modo representaria, na verdade, intervir de forma direta na atuação daquele conselho, desnaturando as suas competências administrativas e retirando a sua autoridade perante os órgãos que lhes são subordinados. Ou seja, apesar dos TRTs terem, sim, autonomia, eles se sujeitam às decisões vinculantes do egrégio CSJT. Assim, não havendo ilegalidade na Resolução 353 de 2022, também não há que se cogitar em controle deste egrégio CNJ. Afinal, excelências, o controle por este egrégio CNJ, repito, decorre de violação frontal e direta à Constituição ou legislação infraconstitucional, não sendo possível quando se tratar de ato de conveniência e oportunidade sob o risco de invasão da competência constitucional do egrégio CSJT e violação ao princípio, ao artigo 111-A, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição. Não fosse o suficiente, excelências, o precedente que está a se formar neste egrégio CNJ nos preocupa por mais dois motivos. O primeiro diz respeito ao fato que a maioria dos processos foi proposto por residente jurídico do TRT3, inclusive com pedido de individual de liminar deferido. A procedência, portanto, carece de interesse público, já que não pode o entendimento individual e particular de residente ultrapassar uma decisão do egrégio CSJT, que, por sua vez, trata-se de órgão público cujas decisões têm fé pública e guardam estrita observância do axioma referente à preponderância do interesse público sobre o privado e particular. São residentes jurídicos, excelência, pleiteando permanecer
no âmbito do TRT3, cujo contrato tem natureza precária. Daí porque pode e deve ser rescindido a qualquer tempo, sendo evidente que não existe direito adquirido a regime jurídico. E, em segundo lugar, Excelência, a resolução do CNJ 439/2022, que instituiu o Programa de Residência Jurídica, se reveste de ato de caráter de conveniência e oportunidade, não é ato vinculativo. E, portanto, não poderia vincular o CSJT e os demais tribunais regionais. Por isso, se pede a revogação da liminar e improcedência dos pedidos nos moldes do voto do eminente relator. Muito obrigado. Agradeço ao advogado. Devolvo a palavra.